Sejam bem-vindos a mais um Connection Delight, o podcast da Florida Connection, onde você conhece pessoas incríveis, histórias que te contagiam, são imigrantes, são parceiros, são clientes, são pessoas que eu conheci ao longo desses 26 anos de Orlando. Mas antes de apresentar a nossa convidada de hoje, eu queria que vocês se inscrevessem no nosso canal, aperta a campainha, porque toda semana tem uma história super chocante, inspiradora, que você vai ficar apaixonado. E hoje, mais uma convidada maravilhosa que eu conheço desde que eu cheguei aqui, praticamente. E nada mais, nada menos, a senhora Fernanda Silva. Eu acho que o título do nosso bate-papo vai ser assim: Portugal ou Estados Unidos? Estou Ou os pensando, dois. ou os dois, é boa. Mas seja Os dois. bem-vinda, Fê. Adorei Obrigada, que meu deu amor. certo, que você está por aqui, né? Também, Uns também. dias. Uma honra imensa, você sabe disso. Sua fã. Muito, Hum, muito, 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 muito. Tivemos juntinhas também em Portugal, foi foi maravilhoso. muito bom Pouco esses últimos. tempo, sempre tudo muito corrido, pouco tempo, mas pronto, é melhor que nada, né? Muito. Agora você fala meio aportuguesado, mas Meia pronto. portuguesa. É, Mas não. pronto. Mas eu conheci a Fernanda, gente, fazendo o curso de vendas do Westgate, que é timeshare, que é por isso que eu tirei a minha licença de corretagem. Mas a gente começa o nosso bate-papo perguntando assim, de onde você veio? Depois eu vou te perguntar aonde você está e para onde a Fernanda vai. Então, de onde Certo. você vem? Então, eu venho do Brasil, né? Óbvio. Dá para não ter o sotaque português ainda de Portugal, que não dê para notar que eu sou brasileira. Venho do Rio de Janeiro. Tinha 16 anos quando, como a minha família falava, a louca da minha mãe resolveu ir embora do Brasil, ir para os Estados Unidos. E naquela época, não que eu quisesse vir, eu não tinha opção, né? Quem Era vem com a mãe. ou vem, você É tem igual a minhas 16 anos, filhas. você não se manda, vambora. É. E aí foi isso, viemos em 1996. Você veio um Tinha pouquinho antes de mim. 16 anos, 16 para 17. E aí cheguei aqui e fiz um ano e meio de high school ainda, que faltava para terminar. Uhum. Logo entrei em vendas, não tinha sido ainda timeshare, né? Entrei em vendas, fui vender óculos, trabalhei Ah, para o é? Moshe Ah, você trabalhou? Olha trabalhei só. para o Moshe e o Eli, dois irmãos que tinham lojas de óculos aqui na iDrive, eram as Eu principais, lembro, né? é. Era na Uhum. esquina da Sands Lake, tinha aqui perto uma, e no Florida Mall. E aí fiquei a pessoa deles de confiança e tudo, e aí depois falaram para mim, se você vende tão bem, por que você não vem vender timeshare? Falaram a mesma coisa pra mim. Não é? Olha! É Só que que você se deu bem no as timeshare, eu pessoas, não. não, você também, é que você resolveu não continuar, Não, eu saí logo no começo, Fê. Não, né? né? Acho É que um você não deu tipo. a chance de, você não deu a chance, não deu a chance de depois trabalhar comigo como TO, porque aí a É, gente pode ser. E ia aí ter ia sido uma ser bom. parceria boa, É. Mas aí você, então, falaram pra você, você é boa de vendas, vem trabalhar aqui com timeshare, é isso? Antes disso ainda eu fui, antes não, eu acho que foi junto. Quando eu estava de OPC, eu estava vendendo O que que é óculos o e eu PC? Quem tá fazia ouvindo não sabe o OPC. que é. Quem é OPC? OPC, se você vem em Orlando e você passa nos shoppings, ou mesmo aqui na International Drive, vai caminhando, tem sempre Um quiosque, um né? quiosquezinho e a pessoa te aborda e esses são os marketing agents, não são agentes de marketing, que aqui é chamado OPC, off-property, não sei, off-property alguma coisa, que eu já esqueci. Mas essa pessoa vai te convidar, vocês gostariam de conhecer o nosso resort? E por você fazer uma prestação de vendas por 90 minutos, eu vou te dar X. 2 ingressos da Disney de graça, você não tem que pagar, você vai lá e assiste, enfim. Fiz isso por um tempo. E aí o meu marido trabalhava, na época era namorado e tudo, trabalhava na parte de marketing do Westgate. E foi quando uma das treinadoras falou: traz a sua mulher para fazer um treinamento e vender com a gente e tal. E aí pronto, the rest was history, né? Aí acabou o final, Aí a gente fez foi o curso esse. de Aí, vendas do timeshare, foi uma é, semana, ou semana. antes disso eu tive que tirar minha licença, né? E eu cheguei a trabalhar um pouquinho antes do Westgate para uma linha brasileira,
Trabalhei no Cypress Point, trabalhei no Embassy, só com brasileiros. Vendendo timeshare. Vendendo timeshare, mas eu era assalariada, Hum, né, então ganhava muito bem, mas não tinha aquele comissionamento, na época podia ainda isso, é. né. E aí depois eu falei: "Não, espera aí gente, eu tô ganhando um terço do que as pessoas estão ganhando com essa licença, eu vou ter que tirar essa licença". E aí o meu inglês era ok, fiz a licença 7 vezes. 7 aqui, ó. 7. Ai, aqui, eu 7. olhando para a câmera errada. Não, essa é a minha. Ah, tá. Fiz a licença 7 vezes, porque o meu inglês não era bom. Hum. Mas pronto, persistência, e aí consegui passar, e aí quando eu fiz a licença, quando eu tirei a licença, que eu fui para o skate. Aí foi quando nós fizemos o treinamento juntas. É isso aí. É. E aí você teve filhos, conta um pouco dessa história até a gente chegar ao que você está fazendo hoje. Como é que foi a Fernanda durante esses anos todos? Então, aí eu acho que eu nasci para venda mesmo, sabe, eu gosto muito disso, né, de conversar com as pessoas, de estar com pessoas, não sabia que eu tinha esse dom, né, de poder fazer uma venda de 20, 30, 40, 50, 70 mil ou mais em 90 minutos, É, né, que é o que nós tínhamos. Eu dizia, quando eu virei gerente, eu dizia para os meus representantes, eu falei: "Nós temos 90 minutos para ganhar mais 90, né", é. porque na verdade nunca termina ali em 90 minutos. Aí então pronto, fiz super bem, em 1 ano e Você meio trabalhou em quais eu timeshare? trabalhei, poucos, eu nunca fui não gosto muito de ficar pulando, então entrei no Westgate, Lakes, entrei para trabalhar no in-house, e em 1 ano e meio meu diretor falou que gostaria que eu aplicasse para Ser gerente. posição de gerente de vendas. Imagina, eu tinha 18 anos, muito novinha. E eu estava: "Não, não estou preparada para isso, de jeito nenhum". Ele: "Você está preparada, você e o Joey", foi eu e o Joey, eram os bebês dali, né. E aí pronto, fui, realmente, graças a Deus que foi super bem, aí comecei a ter uma equipe muito legal também, sempre gostei muito de ajudar o outro a crescer, né, então muitas pessoas saíram da minha equipe para virar gerente também, então assim, muito legal ver as pessoas crescendo muito. Enfim, resumindo essa minha trajetória aí, fiquei no Westgate 11 anos. Uau! Aí bom, quando eu vim com os meus pais, né, vim com a minha mãe e meu padrasto, e ele teve um infarto, bem no comecinho quando nós chegamos aqui, ele teve um infarto, assim, muito sério, e ficou com 40% do coração, só tinha que tomar 16 remédios por dia. Nesses 2 anos, assim, minha mãe resolveu que ia voltar para o Brasil. Hum, Eu que não queria vir para os Estados Unidos, não queria mais voltar para o Brasil, né, já estava trabalhando super bem, ia casar, então eu ia fazer, 20 anos, 20 anos, e eu ia casar com o Alex, né, e aí minha mãe disse: "Não, mas nós vamos embora", então eu fiquei com a casa da minha mãe e casei, e minha mãe foi embora para o Brasil. Depois de 11 anos de Westgate, meu padrasto faleceu, hum. lá no Brasil. Meu padrasto era tudo pra gente, meu melhor amigo do meu marido, foi um paizão pra mim, foi o pai que ensinou aquela menina mimada a ser mulher, né, que eu era mimada e cheguei nos Estados Unidos com um pai novo, né, meu padrasto, e foi assim, foi tudo pra mim, foi maravilhoso, e quando ele faleceu, tirou o nosso tapete, né, basicamente nós ficamos muito mal. Tive meus filhos já tinham, quando meu pai faleceu, a Júlia, que é a mais velha, tinha 5, o AJ e o Alex tinha 3, tinha acabado de fazer 3, e aí foi quando foi a gota d'água para a gente já tinha saudade da família, né, foi a gota d'água para voltar para o Brasil. Fomos embora para o Brasil. Enchemos o container com tudo, Você ficou quanto tempo lá? 2 anos e meio, quase 3. E aí? Não, aí nós falamos: "Né, Não deu certo. estamos muito americanizados", bateu saudade de a qualidade de vida que nós tínhamos aqui com as crianças, entre outras coisas, que meu marido falava: "Ai, não vou criar meus filhos aqui, vamos voltar cidadãos, né, então a gente podia voltar a qualquer momento, não tinha problema nenhum de visto".
E aí resolvemos voltar. O Westgate, ele também trabalhava para o Westgate com o Mister Siegel, que faleceu agora, né. O Mister Siegel, sempre enviando convites para ele voltar. Ah, eu disse: "Olha, já são 2 anos e meio, né, quanto tempo mais o Westgate vai continuar Te falando, chamando. chamando, 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 vamos embora". Aí pronto, minha mãe deu todo o apoio também, falou assim: "Não, vai, o lugar de vocês é lá". Aí voltamos para começar do zero. Tinha vendido a minha casa, eu morava no Torrey Pines, amava ali, amava, 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 a gente morava num cul-de-sac, uma rua sem saída, e os vizinhos da frente, as crianças cresceram até essa certa idade juntos e brincava sempre, então adorava morar naquela casa. E quando a gente nós fomos embora para o Brasil, eu coloquei a casa à venda, meu marido foi na frente com as crianças, os 2 cachorros, minha mãe, e eu morei com a minha amiga, com a Andrea. E enquanto eu vendia a casa, eu basicamente dei a casa, que eu vendi naquela época também, as coisas estavam meio assim, né, É. então vendi a casa, por muito menos do que eu queria ter vendido, mas ok, desapega, vamos embora. Quando eu voltei, comprei uma outra casa em outro lugar, porém eu estava sempre nesse condomínio com os mesmos amigos, as crianças juntos. E eu lembro a minha filha, acho que ela estava com uns 9 anos, virou para casa onde eu morava e falou assim: "Vende a casa de vocês, nós queremos voltar". Não tinha ninguém lá. Ela olhou para casa e falou isso. Jogou para o universo. Jogou para o universo. Aí eu falei assim: "Quer saber, não é uma má ideia". Escrevi uma carta, coloquei dentro da caixinha de correio e eu disse: "Olá, eu sou a Fernanda Silva, vendi a casa para vocês, isso e aquilo. Essa casa tem um valor sentimental para mim muito grande, meu pai", ó, fico toda arrepiada. "Meu pai ficou aqui muito tempo, ele faleceu, isso e tal. Não sei se vocês têm interesse em vender, mas caso sim, eu tenho interesse em comprar de volta". Isso Olha eu que já le tinha comprado uma outra casa em Dr. Phillips e tudo, mas enfim. Meu marido nem sabia dessa história toda. Aí a esposa do senhor ligou e falou assim: "A gente não tem interesse agora. Eu até pensei em ir para o Windermere, as crianças estudam lá no Windermere Prep, mas acho que não, qualquer coisa eu te ligo". Isso devia ser, sei lá, dezembro, janeiro. Quando foi abril, ela me ligou. Eu falei assim: "Olha, quem sabe agora?". Aí, resumindo, né, long comprou. story short, comprei a casa de volta, voltei a Que morar ali. legal, eu não sabia dessa É. história, que Aí fantástico. fui para o real estate, residential. Trabalhei, Realty Executives, é o nome da empresa, fiquei com eles um tempo, mas o timeshare me sugou de novo para voltar para o timeshare. E aí foi quando eu fiquei com o Marriott até agora, até ano passado. Então conta pra gente como que você foi parar em Portugal? Então, eu tenho um craque na minha casa, né, nasceu esse menino com o meu filho mais novo. Tinha 2 aninhos e meio, mal se aguentava em pé. Eu digo para ele que um dia eu vou, quando ele ficar conhecido, eu vou publicar esse vídeo dele de 2 aninhos e já chutando com a esquerda, já canhoto. Sempre, sempre, sempre teve o sonho é dele, não é nosso, é dele, de ser jogador profissional, sempre. As pessoas perguntavam: "O que você vai fazer da faculdade?". Todo mundo pergunta a criança, né. Minha filha falava: "Eu vou trabalhar com criminologia, vou trabalhar com FBI". "E você, Alex?". "Não vou para a faculdade, vou ser jogador de futebol". Meu marido ficava louco: "Mas você pode ir para a faculdade, meu filho, pelo amor de Deus". Aí: "Não, vou ser jogador de futebol", e sempre pequenininho. Aí de 14 para 15 anos, eh, surgiu uma oportunidade para ele ir para Portugal fazer um teste, lá para o norte. E nós conversamos, ok, vamos, e nessa aí nos empolgamos, vamos, meu marido ama Portugal, o avô é português, já tinha a chance de ter cidadania e tudo, e ele já estava com a cidadania, ainda não tinha passado para as crianças, mas ele já tinha dele. Então, sempre falávamos: "Vamos aposentar um dia em Portugal, é um país muito querido e calmo e isso e tudo mais". Eu apaixonada pela Itália, porque eu tenho minha avó é de lá, tenho família lá, então nunca era certo se nós íamos mesmo aposentar em Portugal. Eu puxando a sardinha para a Itália e ele para Portugal. Mas aí fui lá fazer o teste com meu filho, ele passou. Nisso, meu marido conversando comigo, ele falou assim: "Você já pensou no que nós vamos fazer se ele passar? Você está pronta para deixar ele lá sozinho, de 14 para 15?". Aí eu não. "Você tá?". Ele: "Eu não". E aí, e agora?
Pronto, aí nós conversamos, falamos assim: "Olha, é para ajudar a ele, né, vamos fazer um sacrifício que é separar a família, basicamente". Minha filha ficou aqui com ele, estava terminando high school para ir para a faculdade, e eu fiquei com meu filho lá em Portugal. E a intenção era, agora dos 15 até os 18 a gente fica vamos, vai e vem, quando ele fizer 18 pronto, fica sozinho, já mora com o clube, e vamos embora, ficamos de volta aqui e tal. Pronto, nesse meio termo aí, meu marido indo e vindo, e nós nos apaixonamos cada vez mais por Portugal, pela cultura, pelas pessoas, pela comida, pela tudo. E quando no ano passado meu filho foi chamado para trocar de clube, um clube de Lisboa, de Estoril, da área de Cascais ali, que é um clube melhor do que onde eles estavam. Ele já estava num clube de primeira divisão, era muito bom, Paços de Ferreira, mas esse seria uma oportunidade melhor para ele ser mais visto. E aí eles perguntaram, o empresário dele perguntou: "Vocês mudariam?" "Sim", né, mudei dos Estados Unidos para Portugal, não vou mudar de Paços de Ferreira para Lisboa, né, para Cascais, Estoril, é 3 horinhas e meia. Enfim, fomos para essa área. Quando eu cheguei nessa área, isso meu filho já com 17. Aí, apaixonei. É o mar, você viu, é aquela é uma Aquela área vida aquela vida boa, né, a gente passou maravilhosa. uma tarde inteira na praia, Foi, né, aquilo ali é batendo papo, maravilhoso. comendo umas comidinhas com outras É, brasileiras que estão lá, exato, muito exato. gostoso mesmo. Muita brasileiro, muito americano, incrível como Portugal tá, a menina dos olhos do americano agora, assim, Aí você viu um nicho, uma oportunidade. Aí, pois então, aí eu estava lá, aí quando chegamos nessa área, que eu apaixonei, praia, 15 minutos andando para o mar, eu estava no interior antes, né. Aí meu marido: "Então, olha, ele está quase fazendo 18 anos, o que que nós vamos fazer?" Eu falei assim: "Eu não quero ir embora mais não, agora eu quero ficar aqui, e eu tenho que arrumar algum nicho que eu possa fazer isso aqui dar certo para eu poder ficar aqui e lá, né". Porque acho que aqui vai ser sempre a nossa raiz, é a nossa casa, é o país que mora também no nosso coração, né, que abre oportunidade para tudo. A minha filha não vai sair daqui, então ela vai fazer direito agora depois de ter feito criminologia, então assim, vamos ter sempre um pezinho aqui e lá, Claro. né. Então como eu já tinha minha licença de real estate e tudo, eu falei assim: "Olha, estou interessada". A menina que me conseguiu o apartamento que eu morava, me chamou para fazer uma parceria com ela, na área de real estate. Eu falei: "Olha, interessante, de repente eu volto para essa área que eu já fiz, né". E pronto, foi quando eu comecei, e aí depois eu resolvi, separar, né, dela, ficar sozinha, e apaixonei por essa área lá em Portugal também. Eu vou te dizer que eu sei muito de vendas, mas lá eu sou completamente rookie, sou novata nessa área, porque, estou aprendendo o modelo de negócio de Portugal, né. Mas o que é legal, acho que agora a gente até se reencontrou e a gente sabe de quantos brasileiros, né, ou tem imóveis lá que querem vender, que a gente já tem uma pessoa Sim, interessada, ou americanos que querem investir, fazer parte lá, e é muito bom ter um contato lá, assim como você conheceu o João, que também é sim, um querido, né. português querido, que Os tem 2 os João, né. dois João e João, né, da Chiado Investimentos, É, mas também, com uma parceria com uma imobiliária do Brasil, então é sim, uma coisa muito legal sim, a gente ter essa possibilidade. Falar português, português do Brasil, português de Portugal, como ela está falando agora, pronto para isso, pronto para aquilo, e inglês, e fazer essa triangulação com entre, né, com certeza, parceiros e negócios que podem acontecer. com certeza. Então, É foi muito muito legal. legal esse nosso reencontro, porque eu acho que, por mais que você esteja começando, só o fato de você já ser da área de venda, já ser corretora de imóveis, já ter, né, um conhecimento bastante 3 anos, né, que você já está nessa ida e 3 vinda. anos, é, O que que é. você acha que, assim, a maior diferença entre as 2 culturas, ou as 3 culturas? Ah, em termos da nossa área de real estate ou em vida, Tudo, acho que lifestyle, tudo, tudo? acho que tudo vale aqui nesse bate-papo, porque É, justamente as pessoas ficam curiosas, né, por que que
vou morar no Brasil, vou morar É. nos Estados Unidos, vou morar em Portugal, vou investir em cada um desses lugares, ou que você acha que É, assim falando de investimento, tá no auge, né, está no auge. E cada vez que a gente acha assim: "Ah, vai dar uma slowdown, vai dar uma vai ficar baixadinha, morno", não, continua. "Ah, os preços estão subir. subindo demais, vai dar uma estabilizada", "Ah, subiu mais 4%, subiu mais não sei quantos por cento". Então, realmente está por causa também dessa procura muito grande, né, como agora mesmo, vocês verem nas revistas e tudo, jornais, em tudo quanto é lado que você procurar, Portugal votado por americano como o país número um para ele, se ele for sair dos Estados Unidos, é para lá que ele vai. E Então ele vai assim, para lá porque é mais barato, aí porque pronto, aí vem o lifestyle, né, a qualidade de vida. Ele vai para lá porque sim, é muito mais barato. Ele vai para lá porque tá 5 é quinto ou sexto país mais seguro. A comida, as pessoas são queridas, o português gosta do americano, né, não é todo o país na Europa que se sente assim com o americano. O hum, português cuida, trata o americano muito bem, vê os Estados Unidos como uma potência, independente de qualquer coisa que esteja acontecendo, eles tratam, eles veem, são imigrantes também daqui, né, muitos. muitos, né. Açorianos, em geral, português de tudo quanto é lado, imigrou muito para aqui, para os Estados Unidos. Então, eles veem Portugal como essa, eles gostam dessa qualidade de vida, de você, outro dia eu estava falando com uma americana, com uma cliente, e eu falei para ela: "Ai meu Deus, nós não temos aonde almoçar agora, acabou de dar 3 horas". Aí eu aborrecida, porque eu queria levar ela para almoçar. Aí ela: "Mas isso é maravilhoso". Eu falei assim: "Como assim é maravilhoso? Não tem onde a gente comer agora, vai ter que ir pra uma padaria". "Mas é essa vida que eu estou buscando, dá 3 horas, Para um pouco. fechou, parou. 5, 6 horas as pessoas voltam". Eu achei incrível, Eu achei Fernanda, que era quando eu hora do fui. almoço mesmo. Não, é três horas Não, da três tarde. da tarde. Ela falou assim: "Fernanda, eu achei incrível quando eu cheguei no seu escritório na hora do almoço, não tinha ninguém". Eu perguntei: "Vocês estão fechados?". Eu disse: "Não, não, é que é hora do almoço". "Mas como assim, sai todo mundo?". "É, sai todo mundo e só volta daqui 1 hora e meia". Ela, assim, achava o máximo e tudo. Então, essa cultura, né, essa qualidade de vida que aqui nos Estados Unidos é mais difícil ter. Meu marido, estava falando com ele ontem, ele tinha 10 minutos para comer entre uma reunião e outra. Né. Então, assim, claro que não vamos generalizar, tem gente que ainda consegue ter esse essa vida mais tranquila, mas eu não me lembro de ter essa vida tranquila, nunca tive aqui. Era comendo meu café da manhã no carro, a caminho do resort, entre um cliente e outro eu colocava um guardanapinho na minha comida, do not touch, porque eu tinha que dar umas garfadas e trabalhar, voltar, comer mais um Você pouquinho, escrevia: "Não escrevia do toque". not touch, porque ou alguém comia ou jogava no lixo. Então assim, nunca tive, aí agora é muito legal. Às vezes quando eu faço um treinamento, né, eu fui fazer um treinamento lá de mercado de luxo, e aí: "Ok, vamos parar para o almoço então", acho que era 1 da tarde, é. "Vamos parar para o almoço", aí eu tô pensando: "Ok, vou comer aqui do lado, né, em meia hora eu volto". Às 2h30 todo mundo aqui. Eu: "Caramba, dá para almoçar, fazer shopping, compras, mercado e voltar". É. Mas então, essa qualidade de vida que eu acho que a maioria busca, Desacelera um viu, pouco, dá né. uma desacelerada, dá, dá. Então o americano que vai para lá, alguns é para aposentar, alguns não, é para ter uma casinha lá e ir de vez em quando, gostam muito de fazer Airbnb quando não estão lá, então eles alugam. E estava funcionando bem o Airbnb É, lá? muito. Airbnb funciona muito bem, muito, muito. Tá sempre com occupancy, né, bem razoável, A assim, ocupação, né. a ocupação. É. É, porque aqui a gente tem muito brasileiro que escuta. É verdade, ocupação. Lá também, às vezes para eu falar e tem, mas é lá é engraçado, você sabe, isso é outra coisa que o americano gosta, se fala inglês em tudo quanto é lugar. O americano não se sente peixe fora d'água por causa do idioma. Eles aprendem na Impressionante. escola? Os Aprendem portugueses? na escola, eles chegam no como é que é o middle school, high school, segundo, É, é, high school. Aqui acho high que high school, school eles todo já colegial na minha época. colegial, é isso. Chega nessa época aí já todo mundo no inglês num nível super alto.
Que legal. super alto. Eu dava uma aulinha particular para um amigo do meu filho para ajudar, e ele estava no 11º, eu acho. E eu falei: "Menino, que coisa difícil isso que eles estão te ensinando agora", assim, alto nível, como se você estivesse fazendo um curso fora da escola. Então todos eles falam, é E a difícil parte achar de alguém. saúde, como é que é lá? Maravilhosa, né, quando você tem quando você tem a sua residência lá e tudo direitinho, tem os cuidados médicos gratuitos, quando você tem um número de utente, por exemplo, você Número de quê? vai utente, é um número que quando você está lá legalizado, você tem o seu número que é Social Security, que lá é o NIF. Que é como se fosse o CPF nosso do Exato, Brasil. CPF. E tem o número de utente. Esse número de utente está escrito no seu cartãozinho de cidadão. E, por exemplo, vamos dizer, eh, você vai no médico e o médico te receitou um antibiótico. Hum. E o antibiótico custa 45 euros. Por você ter aquele númerozinho de utente, você ser o cidadão ou residente de Portugal, aquele mesmo remédio vai custar 7. Hum. E não é um seguro, você não paga por isso. É do governo, né? É do governo. Mas então o imposto de renda lá é mais alto que aqui? É quase igual. Ele não é baixinho não, depende do seu tier, né, do seu nível de Mas salário, do que você a tabela, recebe. né, A de tabela, tem a tabela, então depende muito. Eu acho que vai ficar muito parecido com o daqui, não sei comparar com o do quanto tempo você Brasil. leva de voo de lá para cá? Nós, infelizmente, de Orlando ainda não tem voo direto, né, por enquanto, não sei se vai ter. Já teve no passado, já teve, mas agora não. Então De eu vou. Miami, Miami tem. Se tiver em Miami, fácil. De Miami Miami, Lisboa, quanto direto. tempo? Miami, Lisboa dá umas 7 horas. É, 6 horas e tranquilo, 40, né? 7 horas. Menos É, que umas para o 7 Brasil horas. até. De Jersey também. Geralmente eu faço Orlando, New Jersey, Newark e Newark, Lisboa. Então, Newark, Lisboa também 6 horas e 40, 7 horas por aí. Ah, legal. É uma É. distância ok, né? É ok, E o super clima ok. lá também é muito bom, né? Muito bom, muito bom. O frio é tranquilo, quando tá frio é suportável. Temos as 4 estações, lindissimamente definida. Então, o frio começa a entrar novembro, por aí, vai até março, e aí pronto, aí já começa tem um pouquinho de chuva, né, o inverno lá é um inverno chuvoso, Diferente que aqui é o diferente que verão, né? aqui. É o verão que é Exatamente, chuvoso. exatamente. Aí no verão não, inclusive lá no verão, a gente tem que ter cuidado com as queimadas, né, porque no verão, raro chover, É. é difícil chover. No verão é bem gostoso, bem quente também para quem gosta do calor, Então mas você é está isso. feliz com esse movimento. Muito, E qual muito vai ser feliz. para onde você vai, Fernanda? Oh, qual vai ser Ah, daqui para frente? eu Quais são os essa planos? essa viagem aqui que eu fiz agora tá mesmo me mostrando que eu vou ficar aqui e lá. É. Mesmo que a minha base termine sendo lá um dia, meu marido trabalha aqui, né, ele é vice-presidente de marketing aqui, então nós ainda temos as raízes bem fincadas aqui ainda, né, bem enraizado. Por isso que precisa dar certo esse seu negócio de mercado imobiliário lá, né? Já deu, tem que dar, já deu certo. Já deu Já está certo, não tem dando já está certo. dando certo, já está dando certo, não tem como não dar certo. Hum. Eu gosto de trabalhar, gosto de challenge, como é que fala challenge? Desafio. Desafios. Coloquei até hoje isso no meu Insta, falei assim, que eu ganhei eles colocaram uma meta lá para mim na Remax, e eu ganhei a meta. Ah, é? Que legal. Eu sempre fui goal driven, né, sempre fui bem orientada por metas, colocava a minha meta, pode ser para ganhar um pastel. Se tem uma meta para ganhar um pastel, E eu vou vai fazer ganhar o acontecer, eu pastel. vou ganhar aquele pastel. Mas enfim, então, vai dar certo, com certeza, mas eu vou estar sempre lá e cá, porque eu tenho investidores que também querem diversificar, nem todo mundo quer todos os ovinhos em uma cestinha É, só, isso que a gente né. trabalha com os nossos brasileiros é bem isso, É, dolarizar, né, para o exato, brasileiro, dolarizar e diversificar. exatamente, E num exatamente. Tem país brasileiro que tem casa aqui, tem casa em Portugal e tem casa no Brasil. é, E agora ainda está em Dubai.
É verdade. Então tem gente fazendo investimento em tudo quanto é lado, ainda mais com essa possibilidade de você ter o Airbnb também, né, então, lá tem uma licença, né, que chama alojamento local. Então a gente já vende o imóvel com essa licença, que é para a pessoa É poder parecido com aqui. Aqui os imóveis que você pode fazer aluguel de temporada, seja pelo Airbnb ou por qualquer outra plataforma, são lugares bem específicos, né, são as áreas bem exatamente. específicas, eles já começam a construção com esse tipo de alvará, de permissão do governo local. Então, eu acho muito legal, porque É, em alguns lugares o Airbnb está sendo, né, tipo Nova York, foi eliminado, então banido, né. foi É, banida. Então, é bom saber que há é, essa, né, esse potencial de é. investimento lá. O que que aconteceu lá? Mais ou menos a mesma coisa que Nova York. Não a mesma coisa, mas essa licença do alojamento local parou de ser dada, parou de ser Emitido. emitida. Uhum. E então os imóveis, quando você procura um imóvel para esse fim, nós já temos que procurar um imóvel que venha com essa licença de alojamento local. Eles estão emitindo ainda, dependendo da localização. Então, a localização que eles estão querendo que cresça mais, eles estão emitindo a licença. Que seriam aqueles projetos que você falou mais na praia, Os aqueles lu projetos mais que não está ali na Avenida da Lisboa. Liberdade, É, não entendi. está ali no centrinho de Cascais, está nos lugares que eles querem que cresça um pouquinho Então, mais. pelo que eu estou entendendo nessa conversa, que eu acho que as pessoas querem entender também, né? Quando a gente fala de Portugal, fala de Estados Unidos, você tem vários perfis, né? Se você está falando de investidor, tem mercado para todo mundo, né? Você tem gente que Exato. tem casa lá, aluga para Airbnb, casa aqui, aluga. Em termos de uma família ou um casal português, já numa fase mais de aposentadoria, de calmaria, ele vai querer, e muitos americanos estão querendo ir pela segurança, qualidade de vida, custo de Exatamente, vida para a exato. Europa, até porque Portugal é um pulo de toda aquela quantidade de países que você consegue passear por um Exatamente. final de semana, um feriado, e de forma econômica, né? Eu tenho muitos amigos morando na Europa que conseguem viajar o tempo inteiro, mas também tem esse outro lado de um casal ainda jovem, apesar de filhos grandes, que querem dar as oportunidades para os filhos, querem, nos 2 países, querem ter, essa Exato. parte de flexibilidade de ir e vir também é uma coisa possível, Com certeza. boa. Lá também tem, hoje em dia, mais hoje em dia do que no passado, tem muitas pessoas que trabalham virtualmente. É, Então, muitas famílias jovens, com filhos de 3, 4, 5 aninhos, 6 aninhos, e são brasileiros, são americanos, são estrangeiros em geral, lá tem muito estrangeiro, que vão para lá e tem escolas maravilhosas, é. tanto as escolas públicas como as escolas internacionais, né. Tem escola, tem uma colega minha que ela é casada com espanhol, e os filhos estudam em uma escola que é bilíngue, mas é português e espanhol. Olha, Tem alemão e espanhol. Tem inglês e espanhol, tem inglês britânico, tem inglês daqui. Então tem, tem muitas opções. muitas opções, literalmente, para exatamente como você disse. Ou um casal que tem os filhos pequenos e está procurando qualidade de vida, segurança, ótimas escolas, comida maravilhosa, preço maravilhoso. Estou chocada com o preço dos ovos aqui, gente. Mas aqui foi um problema, né, que É, tiveram. eu sei. Acho que vai voltar, né, Vai melhorar, né? vai É, melhorar. pelo visto já está melhorando um Não, pouquinho, tem deu uma lugares baixada. aqui já, teve, assim, o Trader Joe, que é do lado de casa, eu Sim. compro muito lá, a gente só podia comprar uma caixinha, não podia comprar 2 por um período, assim, para dar oportunidade para todo mundo. Mas no final, na minha grande pergunta, Portugal ou Estados Unidos, a resposta é aquela: depende, né. Depende da situação de cada Depende, um, você tem as 2 oportunidades, e você é depende. melhor do que as pessoas que eu conheço, que têm essas 2 experiências, para fazer essa avaliação para Com quem tiver certeza. Tiver vontade de saber. interessado em saber qual dos 2, acho que eu posso Ajudar bastante. ajudar bastante. É, quiser sair do Brasil, vir para os Estados Unidos para investir aqui, quiser sair do Brasil e ir para Portugal para investir lá, quer investir nos 2, quer mudar para cá de vez, quer mudar para lá de vez, nós sabemos bem como te dar todas as dicas, todos os
os detalhes de cada E os coisinha passos, que os né, passos, para você é, fazer é, todo esse é, caminhada é. de forma E eu segura. gosto disso, sabe, que eu tô gostando muito dessa minha nova caminhada, é poder dar a mão para o cliente, sabe. Gosto muito. É dar a mão: "Vem comigo que eu te ajudo", É, é né, o que a te gente faz mostro. muito aqui, né, com os É. nossos É, imigrantes e é investidores, muito é muito legal, né. gostoso, É é. muito gostoso, eu acho que sim. É bem gratificante, né. Porque é aquilo, o cliente é pra vida, né, É. não é pra uma vezinha só. Não, não é mesmo, e acaba se Isso, tornando uma grande família, isso. né, uma grande A Florida comunidade aí. Connection aqui, a gente aprende que É. vocês são isso, né. É muito show. Você sabe que é muito gostoso ver você, né, ter tido todas essas experiências e ter sido tão bem-sucedida, tão jovem ainda, com filhos criados, e ter essa ponte com você lá em Portugal vai ser muito legal, quer dizer, já está sendo muito legal. Te desejo um sucesso, assim, estrondoso. Obrigada, Conte com a gente aqui, obrigada. que eu contarei com você lá, Com certeza. E viu. Muito estarei te obrigada por você esperando ter lá. aceito aí o convite. Imagina, obrigada eu de ter me chamado aqui, Hum. uma Não, é uma coisa que eu acho maravilhoso. que todo mundo quer saber, né, o que que É, é morar em Portugal, e você já falou que tem oportunidades, tem qualidade de vida, tem comida boa, e eles recebem muito bem. recebem muito bem, recebem muito bem. Cada um com a sua cultura, com o seu jeitinho de ser, é claro, mas eles são bem receptivos, Que bom. recebem super bem. Você viu, né, você esteve É. lá, passou por isso, mas eu que te agradeço por me trazer Adorei, aqui. adorei, espero que vocês Eu curtam também. muito, Sim, e não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, apertar a campainha, porque é sempre uma adorei esse história muito apertar a gostosa. campainha, aperta a campainha, Aperta a gente. campainha para você ficar sabendo, toda semana tem uma história Adorei. nova. Obrigada, Fê, valeu, Obrigada, meu viu. amor, obrigada. Beijo. Beijo.